dia. Então, vocês estão assistindo às aulas do Centro de Mídias, tem a tarefa para responder. Além disso, eu vou passar as atividades, né? Vou passar atividades ou relacionadas à aula do Centro de Mídias ou eu complemento a aula deles. Então, esse começo eu vou gravar algumas aulas falando de alguns assuntos principais que a gente tem que ter no nosso projeto de vida. E um dos assuntos principais tem que ser o aprendizado, né? O desenvolvimento da inteligência. Então, vocês estão na escola, vocês têm que saber como estudar corretamente, o que pode ser feito para vocês aumentarem o desempenho de vocês na sala de aula. Então, para como aprender melhor, tá? Para isso, eu vou usar os livros que eu li do professor Pierre. Ele usou tanto a experiência dele como professor, como a neurociência, para ajudar os alunos e vocabulário dele. O livro, ele é muito bem escrito. Ele é voltado para aluno, esse primeiro livro, esse azul, que é o Aprendendo Inteligência. Esse daqui eu recomendo que todos leiam, tá? Todos devem ler para você saber como que funciona o aprendizado, como o seu cérebro aprende alguma coisa, tá? Então, se você sabe como você aprende, você vai conseguir ter mais eficiência, né? Aprender muito mais sem desperdiçar estudo, tá? E ele escreveu outros livros, um que é para pais, estimulando a inteligência, outro para professores, que é ensinando a inteligência, e o outro para concursos e vestibulares, né? Então, para aluno, ler pelo menos esse primeiro e esse último aqui, que é como se aprende inteligência e depois como estuda-se para concursos. Então, é importante todos os alunos saberem como você aprende corretamente, né? E o que ele fala é que tem muitas vezes que você estuda e esse tempo é jogado fora, porque você não conseguiu aprender e fixar o seu estudo. Então, com base no livro, tá? Eu vou levantar aqui algumas questões e aí nas próximas aulas a gente vai complementar também, tá? Então, como você deve estudar? Então, como que o cérebro aprende alguma coisa? Então, o primeiro passo é você entender. Como que você entende? Você lê um texto, você assiste um vídeo, você assiste a aula do professor. Então, você tem que prestar atenção, tirar as dúvidas. Isso é para você entender o conteúdo, entender a matéria, a disciplina. Agora, para você aprender, é só quando você faz a atividade. Se você entendeu, não significa que você dominou aquele conteúdo, tá? Então, você entendeu a matéria, tá bom. Então, você vai fazer sozinho e o aprendizado, ele fala que realmente é um trabalho solitário. O estudo é um trabalho solitário. Você vai aprender em casa, né? Ou fazendo as atividades sozinhos, tá? Então, para você aprender, você faz resumos, mapas mentais, tarefas, né? Os professores passam as aulas e normalmente passam uma bateria de exercícios para vocês fazerem. Por que eles passam uma bateria de exercícios? Mesmo que você tenha entendido, você vai aprender realmente quando você fizer as atividades. Por exemplo, fazer resumos. Você pegar todo o conteúdo, o texto, a aula e resumir em algumas palavras e você escrever. Não adianta você pegar um texto na internet ou texto de um livro e ficar só grifando, tá? Você tem que ter uma
uma posição ativa sobre o conteúdo. Então, é você que tem que articular as palavras e nada melhor do que você escrever realmente, tá? Então, quando você vai fazer essa atividade sozinho, é quando você aprende, tá? E quando você fixa o conteúdo, né? Então, você vai entender assistindo a aula, lendo um texto, né? Você vai aprender quando você faz a tarefa, quando você faz um mapa mental, um resumo. Então, você está sintetizando e você está ativamente fazendo uma reflexão sobre o conteúdo, tá? É quando você aprende. E para você fixar, você tem que dormir. Não é fácil, né? Dormir o suficiente. Então, todos esses passos têm que estar na ordem certa. Não adianta você assistir uma aula, dormir e no dia seguinte fazer atividade. Tem que ser na ordem. Você assiste a aula, você vai fazer a tarefa no mesmo dia e daí você vai dormir para fixar. Por que tem que ser nessa ordem? Porque o cérebro você vê muitas coisas durante o dia. O cérebro, ele vai fixar só aquilo que você sinalizou para ele. O cérebro só vai fixar aquilo que você sinalizou para ele que é importante. Então, se você só assistir a aula e vai dormir, para ele não é tão importante. Agora, se você assistiu a aula, fez atividade, fez um resumo, ele fala assim, não, esse conteúdo aqui é importante, então ele fixa, tá? Então, tem que ser nessa ordem. Você tem que entender, para daí aprender, fazer um resumo, uma atividade, e daí dormir, que é quando você fixa. Se você não faz esses 3 passos e você vai dormir, você perde o conteúdo, a atividade que você entendeu, aprendeu até o momento, tá? Então, o dormir o suficiente, né? Depende de cada pessoa, mas descansar bem é essencial para você fixar esse conteúdo, porque o cérebro ele só fixa durante a noite, durante aquele sono profundo, quando a gente sonha, né? A gente fala que é sonho REM, né? O momento REM, que é o Rapid Eyes Movement, alguma coisa assim. E daí você consegue, é esse momento que o cérebro pega tudo que você viu durante o dia e algumas coisas ele joga fora, outras coisas ele fixa. Então, para ele fixar, você tem que falar para ele, olha, isso aqui é importante. E se é importante, só uma leitura, às vezes ele fala, que leitura chata, né? Não quero guardar isso aqui, não. Mas se você se empenhar ali, né? Fazendo resumo, escrevendo, principalmente escrevendo, ou fazendo tarefa, mapa mental, resumo, não importa, mas você escrevendo sobre a matéria, você tem maiores chances de fixar esse conteúdo, tá? E daí você realmente domina ou aprendeu o conteúdo mesmo, tá? Depois disso, depois desses 3 passos, fazer revisões periodicamente, porque senão começa a cair no esquecimento também, né? Então, naquele livro de concursos, ele fala, como estudar para concursos. Você estuda o conteúdo e a cada 15 dias, um mês, vai fazendo revisões para reter mais. Quanto mais revisões, por exemplo, depois de uma semana, você consegue reter mais o conteúdo. Porque o cérebro, ele lembra em pouco tempo e depois ele vai esquecendo. Se você fizer revisão, essa queda de esquecimento, né, do conteúdo, ele vai se amenizando, você vai lembrar cada vez mais coisas a cada revisão. Então, tem esses 3 passos, né? Mais a revisão para quem quer reforçar e estudar para concursos e vestibulares. Então, sábios, né? Eu não lembro que ano que é esse daqui, mas eles já sabiam
que eu escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro e aquilo que eu faço eu aprendo, tá? Então, é fazer que você realmente aprende. E outra coisa, se você ensinar, aí você realmente tem o domínio do conteúdo. Então, se você fizer um mapa mental ou um resumo, e desse resumo conseguir explicar todo o conteúdo, significa que você realmente dominou, tá? Então, é mais uma dica para vocês saberem se vocês realmente aprenderam ou não. Pega um mapa mental que você fez e tenta explicar todo o conteúdo pelo mapa mental. Se você conseguiu explicar tudo, é porque você dominou o conteúdo. Bom, por que você estuda? Se você estuda para tirar nota, passar de ano e ganhar o diploma, você provavelmente estuda de maneira errada. Por que isso? Porque você estuda antes da prova, porque você só estuda para fazer a atividade e não estuda todos os dias, como eu falei, né? Então, se você estuda por causa disso, está errado. Isso daqui são consequências do seu estudo. Não são os motivos de você estudar. Pelo menos não deveria ser o motivo de você estudar. Então, se você quer aprender, ficar inteligente, esse é o motivo certo. Você está focado no conteúdo, nas habilidades que você precisa ter. E não apenas na prova, apenas no vestibular. Se você estudar, não tem como, por exemplo, estudar de véspera para um vestibular. De prova você até consegue estudar e você não vai fixar, tá? O aprendizado de cada pessoa, vamos dizer que seria uma subida de escadas, né? Cada dia você tem um degrau para subir. Você não consegue subir todos os degraus de uma vez. Então, se você estudar todo o conteúdo antes da prova, você vai lembrar para a prova? Vai. Você vai esquecer no dia seguinte. Porque lembra que o cérebro consegue fixar só uma parte. Então, cada pessoa consegue aumentar a sua inteligência se você aprender aquele pouquinho todos os dias, tá? Então, se você foca só na prova, só para tirar nota, você estuda errado porque você só estuda antes. Se você estudar todos os dias, então você vai aprender mais e vai desenvolver melhor, tá? Mas lembra que tem que estudar aqueles 3 passos, né? Entender, aprender e fixar. Quando você deve estudar? Em que momento? O melhor momento é aquele momento que você, e depende de cada pessoa, aquele momento que você está mais ativo, tá? Mas principalmente você deve fazer as atividades, as tarefas após a aula. Depois da aula dada, você deve estudar ela hoje, no mesmo dia. Então, você assistiu uma aula, você vai fazer o resumo, vai fazer a atividade. Claro que se não der tempo de fazer toda a atividade no dia, não tem problema, mas você tem que pegar aquele conteúdo e trabalhar nele pelo menos um pouco, tá? Então, faz a atividade, faz as tarefas, faz um resumo, pelo menos, do que você aprendeu. Vai anotando, não vale digitar no computador, é escrever mesmo, tá? Pega uma folha e escreve, um caderno velho, e escreve tudo que vocês aprenderam no dia, pra daí dormir, né? Antes de dormir, é isso que é quando você estuda. Você assistiu a aula, você vai antes de dormir fazer as atividades e tudo. Se não tiver algum conteúdo novo, você vai poder estudar mais, né? Então, se no dia você não viu conteúdo nenhum, no sábado, domingo, você pode ver coisas que você goste ou complementar aquilo que os professores estão passando. Quanto estudar? E esse é um lado bom que o professor explica no livro, o professor Pia.
quanto estudar? Estudar pouco, mas todos os dias. Lembra que cada pessoa tem um degrau. E cada degrau tem que ser passado por dia. Então, não adianta tentar estudar todo o conteúdo num dia só. Você vai estudar alguns conteúdos, aqueles que você teve no dia, as aulas que você teve do dia, mas você vai estudar todos os dias. É um degrau por dia, você não perde um dia para subir um degrau, tá? Então, esse é o lado bom. Você não precisa estudar 10 horas por dia, você estuda pouco, tá? Mas com mais eficiência, né? Se você estudar dessa maneira como eu tô falando, vai ser mais eficiente porque você vai realmente aprender. E na próxima aula a gente vai falar um pouco de como que se aprende exatas e humanas, tá? Então, matemática é difícil de aprender, de entender, mas é fácil de aprender. E história ou humanas é fácil de entender, mas é mais difícil de aprender, e a próxima aula a gente explica por quê, tá? Então, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.